Muito bem, no estudo bíblico de hoje, nós vamos falar sobre esse assunto aqui, olha, a cobiça de Acã. E o texto sagrado em Josué 7, o versículo 10, 12, 20 e 21 diz assim: Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto. Israel pecou e transgrediram a minha aliança que lhes tinha ordenado, e tomaram dos anademas, e furtaram e mentiram, e debaixo das suas bagagens o puseram. Por isso os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos, não é isso? Porque estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, disse Deus, se não desarraigardes o anadema, a maldição, do meio de vós. E respondeu Acã a Josué e disse: Verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim, quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, e 200 siclos de prata, e uma cunha de ouro de peso de 50 siclos, cobicei-o e tomei-o, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo dela. Josué 7, do versículo 10 em diante. E continuando aqui, vamos entender melhor essa história. Acã era um dos 40 mil guerreiros que subiram contra Jericó. Está lá escrito em Josué 4,13. Ele, Acã, tinha ouvido tudo o que os outros ouviram a respeito de Jericó, que a cidade tinha sido marcada para a destruição, e as suas riquezas dedicadas a Deus. Ninguém poderia tomar nada para si. Atenção, hein? Porém, quando Acã viu uma boa capa babilônica, roupa fina e cara, mais o brilho da prata e do ouro, cobiçou e tomou-os para si. E depois, mesmo tendo visto o estrago do seu pecado na derrota de Israel diante da pequena cidade de Ai, manteve-se o quê? Manteve-o o quê? Escondido. Ou seja, ele não se arrependeu, ele não se consertou. Ele poderia ter confessado ali, antes de ser descoberto, mas achou que não seria. Quem sabe teria alcançado misericórdia, pensou ele. Assim Acã e toda a sua família foram apedrejados e queimados, tornaram-se cinzas como Jericó, ou seja, malditos. Infelizmente, apesar de tão severo exemplo deixado nas Escrituras, a mesma desgraça tem acontecido com muitos que caem pela cobiça dos seus olhos. Pelos olhos são tentados com o brilho das riquezas, do dinheiro fácil, do enriquecimento sem esforço, deixando de confiar em quem? Em Deus. Acã tinha promessa da terra prometida, mas não conseguiu esperar e nem confiar, não é isso? Teve de tomar posse logo, ou seja, ele queria tomar posse logo, a maneira dele, do que não era seu. Por causa dele, Israel teve de fugir diante dos inimigos, fraco e inferior. Por um tempo, alguns dias, nada aconteceu a Acã. Ninguém soube do seu pecado, e nenhuma consequência lhe sobreveio. Assim também muitos pensam que estão bem com Deus, mesmo depois de terem pecado, só porque estão a dar-se bem, por enquanto. Mas Deus não permite que zombem de si. Tudo que o homem plantar, o que vai acontecer? Vai colher. Gálatas 6, versículo 7. Não ame o mundo, diz o texto, não ame o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam,
mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João, do capítulo 2, do versículo 15 em diante. Muito bem, vamos entender aqui esse assunto muito profundo, né? Veja se você entende, porque a gente tem que explicar bem para não criar um conflito. O dinheiro não é maldição, nunca foi. Se tem um lugar que fala de dinheiro é a Bíblia. Existe na Bíblia mais de 2.000 referências sobre o dinheiro. O próprio Jesus. Se você pegar os evangelhos e for analisar, se tem alguém que falou sobre dinheiro, riqueza, foi o próprio Senhor Jesus. Quer alertando, quer prometendo para aqueles que lhe seguem. Então, nós temos que tomar muito cuidado quando falarmos desse assunto, para não levar as pessoas a achar que o dinheiro é uma maldição. Não, o dinheiro é uma bênção. É com o dinheiro que você sustenta a sua família. É com o dinheiro que você cuida da sua saúde. Ou alguém cuida da saúde sem dinheiro? É com dinheiro que você tem uma qualidade de vida. Você tem um automóvel para suprir sua necessidade. Você tem um teto. Você pode servir o altar de quem? De Deus. Você pode honrá-lo à medida do que você quer, porque de repente você tem um desejo de construir igreja, de pagar a rádio, a TV. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Dinheiro não é maldição. Dinheiro é uma bênção de Deus. Você acha que quando Deus, lá em Deuteronômio, disse: sereis cabeça e não cauda, você acha que Deus estava se referindo ao quê? Que eu vou ter uma cabeça grande? Por favor, né? Seria ignorância minha. Deus estava a se referir que a minha vida vai crescer em tudo, principalmente no dinheiro. Veja que Davi morreu em ditosa velhice, cheio de riquezas e honras. Ele não morreu pobre. Então por que aquele dinheiro não destruiu ele? E por que Deus fez questão que ele crescesse? Porque Deus, o próprio Jesus disse: eu vim para que tenha vida e a tenha em quê? Em abundância. E essa vida em abundância engloba tudo. Acima de tudo, minha salvação, é óbvio que está em primeiro lugar, porque não adianta eu ter saúde, dinheiro, família, não está salvo. Tudo passa, tudo acaba. Então a vida com abundância começa dentro de nós. Não foi isso que Jesus falou? O que ele disse? O reino de Deus está dentro de vós. Ué, como é que eu posso ter um pedaço do céu dentro de mim? Alguém pode me responder? Quando que eu tenho um pedaço do céu dentro de mim? Quando eu recebo o Espírito Santo. Quando eu recebo o Espírito Santo, literalmente, Deus pegou um pedacinho do céu e colocou onde? Dentro de mim. Por quê? Porque Ele teve pena de mim? Porque eu contei a Ele meus problemas? Chorei. Não, porque eu coloquei a minha vida à disposição dEle, obedeci, me despojei de tudo que era sujo, limpei a casa, e depois que eu limpei a casa, o que eu falei para Ele? Entra, Senhor. Quando uma pessoa recebe uma visita em sua casa, ilustre, o que ela faz? Digamos que o presidente da república hoje diga: eu vou lá na sua casa, tu vai deixar a casa do jeito que está? Duvido. Mesmo que você seja uma pessoa financeiramente falando humilde, eu não tenho dúvida que tua casa vai estar cheirando bem. Tu vai limpar a casa de banho, tu vai colocar lá sabonete, tu vai limpar a sala, vai colocar lá uma prenda, lá uns docinhos, tu vai preparar uma recepção, tu vai limpar tudo, tu vai fazer uma faxina, no mínimo. No mínimo. Por mais que você não possa ter nada luxuoso na sua casa, por causa da sua condição, mas pelo menos deixar a casa bem limpa, preparada, você deixa. Agora, imagine, se para receber uma pessoa, eu limpo, eu deixo tudo pronto, imagina, para receber o mais importante, que é o Espírito Santo.
é necessário eu me limpar. Então, não é que o Espírito Santo não quer entrar. O Espírito Santo até olha para dentro da pessoa, mas coloca a mão assim e fala: não está cheirando bem, não tem como eu entrar. Se ela quer que eu entre, ela vai se limpar. Se ela não quer que eu entre, ela não vai se limpar. Então, o que vai medir o meu grau de necessidade em relação a Deus? Porque se perguntar para uma pessoa assim: você quer Jesus? Quero. Você quer o Espírito Santo? Quero. Você ama o Espírito Santo? Amo. O que vai mostrar se realmente esse amor é real? A recepção que essa pessoa dá para Deus. Se a pessoa não se entrega, continua fletando com o pecado, com a mentira, seja lá com o que for, com a cobiça, não obedece, no fundo, ela não quer o Espírito Santo coisa nenhuma. Ela está na igreja porque quer resolver seus problemas, sente-se bem. E é preciso mudar, porque você não pode se colocar na posição de vítima, igual muitos fizeram, e dizer assim: ah, tá bom, então se eu não consigo mudar e Deus não me aceita assim, eu vou embora. Parabéns. Sua reação mostra que você não está arrependido. Porque perto de Deus, longe de quem? Do mal, que é o diabo. E perto do diabo, longe de quem? De Deus. Ninguém serve a dois senhores. Então, se eu estou caído, se eu estou mal, a solução não é eu falar assim: ah, não consigo, e já que eu não consigo, Deus quer que eu mude, eu vou embora. Aí eu vou conseguir? É como se eu dissesse: vamos entregar logo de uma vez para o diabo. Pelo amor de Deus. Quando a Bíblia fala: bem-aventurados humildes, porque deles é o reino de Deus, é eu reconhecer. E se tem algo que eu julgo ser difícil demais, coloca o rosto no chão, fala para Deus: me ajuda, Senhor. Me ajuda a vencer esse sentimento, esse vício, essa fraqueza, essa inclinação, essa cobiça, etc, etc. Muito bem. Estamos falando desse assunto para você entender. Então, não há nada de errado a pessoa comer o melhor, vestir o melhor e ter dinheiro. Aonde que foi o pecado de Acã, que era um dos soldados do exército de Israel? O pecado foi que ele permitiu que a cobiça, o dinheiro, fizesse ele cometer erros e pecados que desagradaram a quem? A Deus. O dinheiro é um excelente servo, mas um péssimo senhor. Não é porque eu preciso do dinheiro, não é porque eu tenho a necessidade de uma independência financeira, que eu vou sair por aí tentando alcançar dinheiro a todo custo. Como? Fazendo negócios desleais, sendo uma pessoa mentirosa, enganando, trapaceando. Eu posso até ter vantagem aos olhos humanos, mas eu estou plantando em cima da avareza, do egoísmo, enganando as pessoas. Então aquilo cedo ou tarde vai se voltar contra mim. Sem falar que, se eu começo a fazer coisas erradas para ganhar dinheiro, o próprio Deus não vai estar comigo. Foi o que aconteceu com eles. Deus deu a ordem, Jericó vai ser destruída, não tomem nada. Todo o ouro, toda a prata era levado para o templo do Senhor, foi dedicado a Deus, ninguém podia tomar os despojos. Havia lutas, né? Havia batalhas em que o povo tinha direito aos despojos. Eles tinham direito a pegar o que quisesse dos inimigos, era a lei da guerra. Um ganha, outro perde, unha por unha, era a lei. Mas nessa ocasião, tudo seria dedicado a quem? A Deus. Mas esse homem, mesmo sabendo que aquilo era errado, ele foi lá e escondeu o que era de Deus, tocou naquilo que era de Deus e ficou em oculto. Quando isso aconteceu, Deus deixou de ser com o exército de Israel e eles foram batalhar contra o inimigo, como a gente acabou de ler. O inimigo era pequenininho, inferior aos outros, eles perderam. Então a pergunta é: por que há pessoas que estão dentro da igreja, elas estão no exército de Deus, que não perde uma batalha? E por que essas pessoas, elas estão perdendo, estão a perder? Por que elas não vencem seus inimigos? Chamado depressão, chamado desemprego, vício,
separação. Por que elas não vencem? Porque quando Deus chama elas ao arrependimento, ou quando Deus chama elas ao conserto, elas insistem em permanecer no seu pecado. Porque entenda, errar é humano, mas continuar no erro é o quê? É tolice. Errar é humano, mas continuar a errar, isso não agrada a Deus. Daqui a alguns minutos, nós já vamos entrar na busca, nós vamos falar com Deus. Não é a minha oração que vai perdoar teus pecados, não é a minha confissão que vai mudar a sua vida. Se você não reconhecer que precisa mudar, que você precisa ser uma pessoa melhor, que você precisa abandonar os pecados, se entregar por inteiro a Deus, e sabendo disso você se humilha e diz: ó Senhor, me ajuda, porque realmente eu abandonei meu primeiro amor. Digo você que já está há tempo na igreja, eu já não sou quem eu era. Senhor, me perdoa, porque eu ainda sustento esse sentimento, eu ainda sustento esse vício, eu ainda mantenho desobedecendo o Senhor. Ó Deus, me ajuda, porque eu quero mudar. E a pessoa mudando, Deus muda a vida dela, porque Deus vai ser com ela. Mas no caso de Acã, que nós já lemos, não convém ler de novo, no caso de Acã, ele não quis corrigir o que estava errado. E qual foi o fim? Bem, como Deus não era com eles, como Deus não estava no meio deles, eles começaram a perder, até que Josué falou com Deus, e Deus disse: olha, existe maldição aí no meio, porque um dos soldados tomou para si o que não lhe pertencia. Por isso que vocês vêm perdendo. E veja que isso é real, hein? Veja que, claro, é óbvio, existem pessoas que elas não se consertaram com Deus, e você tenta ajudar essas pessoas, e você acaba até se prejudicando. Como assim, pastor? Vou lhe explicar. Aquela pessoa foi instruída a se entregar, a obedecer, e ela não quer. Ela quer apenas resolver o seu problema. Então ela pede oração aqui, oração para um, oração para outro, vai até o especialista A, especialista B, e faz aquilo, mas ela não quer se entregar, não quer abandonar o pecado, não quer assumir a fé em Jesus, não quer tomar a cruz e seguir, não quer abrir mão de sentimentos. Ela quer sim mudar de vida, mas quer continuar seguindo a vida à sua maneira. Ela não quer o modo de vida de Deus. E aí nós vamos orar por elas, não acontece o quê? Nada. E se nós tentarmos interferir para tentar ajudar, por exemplo, se é um problema no casamento, se é um problema com o filho, e ela insiste, pastor, conversa com ele, fica pior do que está. Porque não sou eu que vou mudar teu marido, tampouco seu filho. A promessa diz aqui claramente que aquele que não cuida dos seus, quem vai mudar a sua família é você. Primeiro, dando um bom testemunho, porque eu não posso dizer para uma pessoa: vai por esse caminho, se eu não fui por ele. O problema de muitos que querem mudar o seu familiar é que eles querem impor uma coisa que eles não são. E você já deve ter ouvido que o exemplo fala mais do que 1000 palavras. Não adianta falar, dê exemplo. Segundo, fé, porque existe problema que é demônio. Existe doenças, depressões, vícios, que há um espírito ali. Pessoas que são pervertidas, escravas da prostituição, enfim, cabeça virada, tem um demônio ali. Se você não for para o altar, crendo na promessa, fazer um voto, como fez Ana, e como está escrito no texto de Levítico 27, que se eu votar por alguém, ela vai ser de Deus. Se você não for a Deus e dizer: Senhor, arranca esse demônio desse familiar, como fez aquela mãe que foi até Jesus, e a filha dela estava em casa endemoniada, e Jesus disse para ela: vai que tua filha está livre. Quando ela chegou em casa, como que estava a filha? O demônio saiu da filha. Então quem vai fazer a obra é Deus. Então às vezes, voltando ao que eu estava dizendo, às vezes a pessoa insiste para que o pastor convença, e a gente, é claro, para não dizer que estamos com má vontade, porque tem pessoas que é assim: o pastor não quer me atender, está com má vontade. O pastor não quer ir lá fazer uma visita, está com má vontade. Para nós mostrarmos para essa pessoa que nós não estamos com má vontade, mas que não vai adiantar eu ungir tua casa, eu atender teu marido, eu atender teu filho, se você não se entregar para quem? Para Deus. O máximo que pode acontecer é essa pessoa receber uma migalha, um alívio.
de uma dor, uma mudança de vida, só você pode provocar, porque está escrito: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que tenta edificar. Se Deus não guardar, em vão vigia a sentinela. Então nós vamos lá, e a gente vai tentar ajudar, e acaba que a pessoa fica o quê? Pior, porque quem deveria fazer, não faz. Quem deveria se entregar para Jesus, não se entrega. No caso do marido, esposa, pai, mãe, irmão, e pensa que a nossa fé vai compensar a falta de entrega. Não vai. Foi o que aconteceu com Acã. Infelizmente, por ele não se entregar para Deus, pagou ele e pagou toda a família. Está lá escrito: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Ele será como a videira plantada, sempre vai dar fruto. Sua esposa vai dar fruto. Está lá escrito: seus filhos serão como os rebentos da oliveira. Serão abençoada a família do quem serve a Deus. Bendito o fruto do teu ventre. Mas o contrário também acontece. Se você não tem uma aliança com Deus, não porque Deus não quer, se eu não me entrego para Ele, o mal que está em mim, certamente vai passar para os próximos. Aliás, foi uma das razões que me trouxe para a igreja. Porque o demônio que matou meu avô, e que incorporava na minha avó e conversava comigo, e que passou para minha mãe, e que matou meu pai, e que matou meu tio, seria o próximo na minha vida. Então, pedir oração para o pastor não ia resolver o meu problema. Eu precisava pegar a minha vida e entregar na mão de quem? De Deus. Porque se o Senhor não me guardasse, seria em vão qualquer pessoa orar por mim. Está lá escrito: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E a verdade é que a maldição hereditária foi quebrada. Aquela entidade maligna que incorporava e que chegou até matar a minha avó, aquela entidade não sairia se eu não me entregasse para Jesus. Então eu entendo, você de repente está aí sentindo uma dor, quer resolver um problema, e aí você diz: pastor, ora aqui. Amém. Mas daqui a pouco nós vamos fazer nossa entrega. Se você não chegar até Deus e falar assim: Senhor, eu quero te seguir. Eu não vim aqui como tomar um remédio para dor de barriga, que a gente só quer resolver o problema. Eu quero te obedecer, Deus. Me orienta, me ajuda. Eu quero largar esse tipo de vida que eu tenho vivido. Eu quero ser fiel. Você pode ter certeza que Deus vai te ajudar. Então, o pecado de Acã foi não se arrepender. E aí, como o próprio texto diz, o salário do pecado é o quê? É a morte. No caso dele, foi a física e a espiritual. Então, guarde isso como lição. Não é o dinheiro que fez ele cair nessa situação. Foi o pecado, a cobiça, caminhos errados. Mas o dinheiro é uma bênção de quem? De Deus. Por isso que ele disse: para que entre ti não hajas pobres, o Senhor te abençoará abundantemente. Amém?